Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos reunidos, dia 7 de dezembro, mais um encontro do Contexto. Estamos estudando a primeira carta de Paulo a Timóteo. O Contexto é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana de Tatuí e Igreja Presbiteriana Cidade Satélite de Natal. Então, estamos aqui, você que irá assistir posteriormente, né? Então, que Deus também o abençoe. Nós vamos fazer uma oração e depois passamos a palavra ao pastor Lucas, que vai dirigir o estudo nessa noite. Deus querido, obrigado pelo dia que nos deu, obrigado por esse precioso momento de encontro, que nós possamos usufruir, ó Deus, da Sagrada Escritura, sob direção do Teu Espírito, e que o Senhor nos fale, ó Deus, profundamente, nos ensine, nos dirija, enfim, para sermos melhores discípulos de Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Professor, acho que o senhor precisa só habilitar para eu conseguir fazer a projeção. Então, meus irmãos, como já foi colocado, nós continuamos, né, nos estudos na primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, hoje nós seguimos no capítulo 4. Né, eu farei a projeção aqui também dos textos, vou destacar alguns elementos, mas o nome da nossa série, né, Combate o Bom Combate, eu creio que esse capítulo, né, talvez tenha uma relação bem próxima, né, desses elementos, porque ele traz para nós alguns aspectos, alguns desafios, né, eu digo para nós e, obviamente, né, para aqueles primeiros leitores, muito práticos em relação às situações que eles estavam vivenciando ali e como lidar, né, porque nós conversamos nos nossos últimos encontros problemas que provavelmente estavam acontecendo ali naquela comunidade, né, que se reunia naquelas reuniões, né, que aconteciam dentro daquela comunidade, na cidade de Éfeso, ali, né, questões que muito provavelmente Paulo está lidando à distância, Timóteo, né, está lidando ali de maneira mais próxima. E agora a gente tem alguns conselhos em relação, né, quais deveriam ser os procedimentos de Timóteo e alguns alertas em relação também àquilo que os falsos mestres ensinavam. A gente fala muito, né, olha, da doutrina, ou coisas que eles estavam ensinando. Aqui a gente tem alguns ensinos e as consequências desses ensinos, né? E lembrando sempre, a carta de Paulo a Timóteo chegou até nós, né, mesmo sendo uma carta pastoral, né, quase que de cunho pessoal, a gente tem sempre essa relação e essa condição coletiva de leitura da carta. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também através aqui do estudo, né? Eu creio que agora o slide já está aí projetado, né? Então, a gente vai dividir o capítulo 4, né, em 3 grandes blocos e discutir um pouquinho como esses textos se relacionam, né? Então, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quanto conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e, recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, agora no capítulo 4, e depois eu creio que o professor, o pastor João Leonel pode nos auxiliar também, a gente tem uma forma de apresentação, né, e uma postura, de certa forma, do apóstolo Paulo, muito próxima do que nós encontramos no Antigo Testamento. Né? Nós sabemos que Paulo era judeu, né, e, obviamente, a forma, né, de palavra e como ele se relaciona também com o texto, ela é embasada, né, muito formada a partir do Antigo Testamento. Isso está presente, né, não somente nos textos das pastorais, mas praticamente todo o Novo Testamento nós temos esses elementos. E agora a gente tem uma palavra quase que profética de Paulo, né? Profética em que sentido?
Não que Paulo está prevendo, né, ou tentando adivinhar o futuro, mas ele faz uma leitura do seu presente, né, do seu momento histórico, a partir da palavra de Deus, né? Então, ela tem essa relação, de certa forma, de apresentar possíveis consequências, né, se aquele cenário estabelecido permanecer, e também, né, de apontar situações, né, olha, a partir do momento que vocês entendem isso, né, ajam de determinada maneira. Então, o apóstolo Paulo, agora, ele se coloca, como eu falei, né, quase que na figura de um profeta do Antigo Testamento, né, essa autoridade que ele dá agora, né, para suas palavras, olha, o Espírito afirma, né, ó, isso que vai acontecer, né, isso está acontecendo. Então, essa relação de últimos tempos, ela também é pertinente a nós, né, por quê? Ela não é um último tempo somente escatológico, né, como eu falei, Paulo não está tentando adivinhar ou promover uma situação futura. Ele está falando assim, olha, da mesma forma, né, que o Espírito disse que nos últimos tempos, né, antes da segunda vinda de Cristo, muitos iriam abandonar a fé, eu creio que vocês já estão vivenciando isso hoje, né, no meio de vocês. Algo que a gente pode discutir também em relação ao que acontece conosco. Quando ele usa esse termo, né, apostatarão da fé, né, a forma, né, a fé aqui, ela é o conjunto doutrinário, né, aquilo que nos leva ao conhecimento de quem Cristo é, aquilo que nos leva, né, à formação da igreja. Então, é óbvio, hoje, né, literalmente, dezenas de centenas, né, milhares de anos depois do que eles viveram em termos de experiência de igreja, a gente tem uma igreja, né, institucionalizada, né, uma igreja muito mais desenvolvida dentro dos seus aspectos, mas em origem essa relação da fé é a mesma, né? A mesma fé que eles professavam, ou seja, né, que Cristo é o Senhor, Salvador da humanidade, né? Essa fé é que eles estavam abandonando, né? A gente vai ver algumas motivações do porquê, né? Então, olha que interessante, né? Nós sabemos que Paulo está comunicando à igreja, desde o início, né? Nós temos falado isso. Então, essa carta, esse documento, né? Ele seria lido nessas comunidades. Então, Paulo está falando assim, olha, muito provavelmente vocês já estão vendo, né, que tinha muitas pessoas, né, que caminhavam entre vocês e que agora eles abandonaram a fé, né? Eles vivem de uma forma como se Jesus não tivesse morrido, né, como se Jesus não tivesse salvado a vida deles, como de maneira totalmente irrelevante, né? Eu creio que se a gente olhar para a nossa vida, né, e para a nossa caminhada, a gente também tem essa experiência, né? Pessoas que frequentaram, né, ou frequentam a nossa igreja, pessoas que às vezes mudam de comunidade, né, por uma série de situações, mas pessoas que realmente, né, vivem a vida como se nunca tivessem conhecido a Cristo, né? Então, esse apostatar, né, como eu falei, ele tem um elemento, né, futuro, olha, isso realmente vai acontecer, né, mais próximo da segunda vinda de Cristo, mas tem relação com a situação presente. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho também sobre alguns elementos, né, que o discurso dos falsos mestres trazem em relação a isso. Então, Paulo vai apresentar também para nós a realidade do mundo espiritual, né? Por obedecerem a espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, né? Então, basicamente, o que ele está fazendo, né? A partir daqui, ele vai fazer um contraponto sobre, né, o ensino dos falsos mestres com aquilo que deveria ser, né, vivido e aplicado pela igreja, né? De maneira muito simples, né? Aqui tem um resumo de alguns elementos, né, que a gente pode ver como ensino dos falsos mestres na primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Então, eles ensinam doutrinas estranhas ao Evangelho, né? Eles prestam atenção demasiada
aos mitos, né, ou às lendas, e as genealogias. O professor João Leonel, né, falou sobre isso, a questão da importância da genealogia, né, da origem judaica, e muito provavelmente com judeus helenistas, né, ou outras pessoas chegando na comunidade, o pessoal meio que dava uma importância para esse, vamos colocar assim, né, para esse pedigree, para essa nobreza, né, para essa linha de nobreza e tal. Então, principalmente aqueles que não eram judeus, né, muitas vezes ficavam constrangidos ou até buscavam, né, algum tipo de relação para falar, oh, não, mas na verdade eu tenho um tetravô, né, um tataravô, que é, né, de tal tribo. Então, essas relações também eram ali trabalhadas por esses falsos mestres, né? Faziam afirmações sobre situações que eles não poderiam afirmar, né? Então, afirmavam com certeza, às vezes, elementos que são elementos de discussão, mistério, né? Como acontece até hoje, né? Todo o teólogo, né? Todo bom cristão deve ter a humildade, né? Para entender que existem situações que a gente não pode estabelecer, né? Com toda a veemência, porque são elementos de discussão, às vezes, né? Milenares. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com as afirmações que são muito fortes, né? Muito firmes, em situações que, às vezes, existem outras posições, né? Então, discussões infrutíferas, né? Isso é quase que uma relação de uma com outra, né? Mentirosos, hipócritas, a consciência cauterizada, né? Que a gente acabou de ler. A gente vai ver de maneira prática, né? Esses elementos que eles trabalham, né? Proibição do casamento, abstinência de alguns alimentos, né? Eles trabalham, né? Ou divulgam essas histórias, né? Que a Bíblia chama de fábulas, né? Ou ensinos que são tem elementos mais mitológicos, né, como se fossem reais, né, no sentido de aplicação. Tem uma vaidade particular, né, ou seja, aquela pessoa que não pode ser questionada, o líder falou, né, ou determinou, está determinado, ninguém pode questionar, né? Esse tipo de liderança não tem nada a ver com liderança cristã, né? Pessoas extremamente vaidosas, né, que não admitem nenhum tipo de confronto, qualquer tipo de não vou chamar de desavença, né, mas qualquer tipo de não concordância é como se fosse uma ofensa pessoal, né, ou coisa parecida. Então, esse tipo de vaidade, né, também não contempla o tipo de liderança cristã. Então, a gente já falou, né, mas Paulo também repete essas questões, né, os líderes ficam levantando, né, e debatendo questões que são inúteis muitas vezes para a comunidade, né, não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, né, muitos cristãos, né, se você olhar aí no Twitter, nas redes sociais, né, fóruns e fóruns de discussões, páginas e páginas, né, gente que tem muito tempo lá para ficar digitando, para ficar discutindo, pessoas que levam isso super a sério e que muitas vezes não gera nenhum tipo de fruto, né, de maneira real ou produtivo para a igreja, né? Sempre levantando contendas, né, ao invés de apaziguar as relações. A gente vai ver mais para frente que eles tinham esse tipo de hábito, né, de serem personalistas, então pessoas do meu grupo, pessoas, né, que se identificam com determinado líder e levantar que o pessoal fala, né, no português mais simples, ali mais ou menos essas picuinhas, né? Então, ficar colocando situações no meio da comunidade. Ensinam doutrinas falsas, né, que terminam, né, culminam nesse desvio ou, como Paulo diz, nesse apostatar da fé. E olha que situação séria, né, que Paulo aponta. Porque a consequência desses falsos mestres, né, na realidade, eles são instrumentos de divulgação, vamos colocar assim, da doutrina de demônios, né, de espíritos malignos. Meus irmãos, como eu disse anteriormente, Paulo está falando de pessoas que estão dentro da igreja, né, dentro de comunidades. Isso é muito sério, né? Aqui o termo que ele usa para cauterização é literalmente, né, aquele ferro de marcar, né, os animais. Então, sabe quando
no Apocalipse a gente fala, né, a marca na testa, né, a marca na mão, coisa parecida, é literalmente como se eles tivessem sido marcados, né, por esses espíritos enganadores, de tal maneira que a sua própria consciência não alcança mais, né, a verdadeira doutrina. Então, olha que coisa impressionante, né? Eu não sei vocês, mas isso me assusta, né? É literalmente a pessoa ela ser marcada, né? Ou ser identificada como uma pessoa que não prega mais o evangelho, né? Ela agora obedece a esses espíritos enganadores e ensinos de demônios. Ou seja, né? A gente vai ver agora de maneira prática quais são esses ensinos, porque essas pessoas elas cauterizaram, né, a própria consciência. Como eu falei, a imagem, esse termo de cauterização é aquela cicatriz, né, da queimadura. Então, cauterizar, né, tem a ver com isso também, né, quando você usa, né, do fogo ali para cessar, né, para parar algum tipo, é para cicatrizar, né? Então, aquela pessoa ela não produz mais, ela não consegue mais chegar na consciência daquilo que é o evangelho. Por quê? Ela se permitiu, né, vamos colocar assim, se apequenou na sua própria expectativa e passa a ser, né, um instrumento dessas forças que são contrárias à ação de Deus. E olha só, de maneira muito prática, Paulo vai dar alguns elementos, né, para que a gente possa medir essas relações. Então, o que ele fala? Fala assim, olha, essas pessoas estão fazendo o quê? Estão proibindo o casamento e exigem abstinência de certos alimentos. Então, de maneira muito concreta, Paulo vai dar exemplos desse tipo de doutrina, desse tipo de ensino, que não tem nada a ver com aquilo que Deus espera de nós, com aquilo que o Senhor espera que a sua igreja, né, de que forma que o Senhor espera que a sua igreja viva, e a gente tem essa consequência, né, uma religiosidade muito legalista, né? Então, de maneira muito prática, Paulo não fica, né, numa situação meio que, olha, eles são conduzidos, né, eles, de certa forma, representam aquilo que esses espíritos falam. Paulo fala assim, olha, por que eles, onde é que a gente vê, né, de maneira muito prática, né, o que eles estão fazendo? Eles estão proibindo o casamento, né, e exigindo abstinência de certos alimentos. Então, isso para nós, meus irmãos, eu creio que dificilmente a gente vai ter uma proibição, né, de casamento. Talvez em algumas comunidades exista isso, né, aquele medo, quase que aquela coisa do jogo desigual, né, ou coisa parecida, né? Então, assim, uma pessoa que, né, conhece alguém de fora da igreja, não, você tem que namorar, né, tem que casar com alguém que seja da igreja e tal. Lógico, meus irmãos, a relação dentro, né, do contexto de relacionamentos, né, que a Bíblia estabelece, ela facilita, né, uma série de elementos. Mas aqui, né, a situação que Paulo estabelece é justamente o cristão, né, de certa forma, viver uma relação quase que dentro de uma bolha social, né? E a gente vai ver que a contrapartida que Paulo apresenta, principalmente na figura de Timóteo, ela também se dá em elementos muito práticos da vida social. A gente pode lembrar, né, e eu creio que o professor pode nos ajudar também, a vida, como eu falei já em outros estudos, a vida religiosa, ela era muito diferente da nossa forma de religiosidade hoje. É porque hoje praticamente a gente tem, né, um dia na semana, um período que a gente vai para a igreja, ninguém, pouca, ou em alguns momentos, né, a gente tem talvez nas festividades algum tipo de refeição, né, meio que comunitário, coisa parecida, mas naquele período não, né, a cidade de Éfeso, né, a comunidade romana e a religião naquele período era algo do convívio social diário da pessoa, né? Tanto as relações no templo, né? As pessoas iam para aqueles lugares, né? Para negociar, como eu falei, né?
os deuses eram como se fossem padroeiros, né, de determinadas profissões. Então, muito provavelmente, né, se você era um artesão, alguma coisa, né, que você era devoto de alguma divindade romana, você estaria naqueles lugares, né, vocês comeriam e as refeições ali tinham algo, como eu falei, né, dentro dessa relação social, de fechar os negócios ali, né, novos contratos, né, vamos colocar assim, novos serviços. Então, a vida religiosa ela era extremamente social, de tal maneira que o cristão também, né, a gente vai ver que em outras cartas Paulo vai lidar, por exemplo, com o problema da ceia, né, que não era uma situação, vamos colocar assim, litúrgica, né? Ela se dava, obviamente, dentro da relação litúrgica, mas dentro da vida comunitária normal, né? Uma refeição que as pessoas tomavam ali em comunidade. Então, essa proibição do casamento e a abstinência de alimentos, né? Algo que Deus não determinou, eles tinham de pano de fundo, de certa forma, essa coisa, né? Dentro dessa, algo que é comum em várias religiões, né? Essa coisa meio que o asceta, né? Aquela pessoa que não tem contato com determinadas situações, ele pode ascender, né? A uma gnose, né? Um conhecimento maior. Então, se eu não faço parte, se eu não como determinado tipo de alimento, né? Se eu não, né? Se eu não caso com uma pessoa, se eu não me relaciono com pessoas que não são, né, do meu grupo religioso e tal, eu me torno uma pessoa, vou usar um termo, né, mais comum do nosso vocabulário, né? Eu me torno uma pessoa mais santa, né, quase que mais próximo de Deus, né, mais disposto ou mais apto a receber, né, determinado tipo de revelação. Se eu não tomo isso, se eu não bebo aquilo, né, se eu não como aquilo, se eu tenho uma dieta e tal. A gente vê, por exemplo, né, as religiões de origem orientais, né, tem muita aquela coisa, né, do monge que faz, né, greve de fome, faz um monte de coisa, né, para atingir um tipo de... A gente tem histórias, né, de monges que ficaram, né, décadas sem comer e tal. Então, para que chegue, né, num conhecimento e coisa parecida. Então, do que mais para frente vai ser chamado de gnosticismo, né, o pano de fundo do discurso desses homens, né, desses falsos mestres, tem a ver com esse tipo de relação. E olha só que coisa séria, né, que Paulo vai falar. Por quê? Na realidade, a consequência disso é que a gente não vive ou não consegue desfrutar plenamente da vida que Deus separou para nós, né, da vida que Deus preparou para nós. Então, ele falou assim, olha, eles estão falando para vocês viverem dessa forma, só que aquilo que Deus fez é fundamental, né, para que a gente possa viver plenamente a vida cristã, né? Então, a vida cristã ela é, de certa forma, muito mais holística, né? Ela se dá nessa experimentação, nessa vivência da criação. E, como eu falei anteriormente, esse tem um pano de fundo, né, muito na imagem do Elohim, né? O Senhor que faz, que abençoa, né, que mantém a criação, né? Então, todos os elementos que são criados com alguma de forma, né, que nós cristãos, nós seres humanos, né, estamos inseridos nesse sistema, né? Então, essa mentalidade, né, de Paulo tem isso, essa exortação que ele está fazendo tem muito a ver com esses elementos, como eu falei anteriormente, né, que estão fundamentados nessa relação com a palavra, mas com a vida prática, né? Com a vida cotidiana, com aquilo que Deus permite que a gente viva, né? Então, de certa forma, não viver a vida, né, vamos colocar assim, né, por uma busca religiosa, né, ou com a expectativa, né, de que isso vai nos fazer conhecer a Deus de maneira diferente, ela tem uma consequência totalmente contrária, né? Porque Paulo fala assim, olha, a gente conhece quem Deus é, né? Tudo que ele criou, ou seja, né? A criação de Deus, a bondade de Deus, quando a gente recebe com ações de graça, né? Ou seja,
quando a gente reconhece, né, que todas essas coisas, todos esses elementos, que o sistema criado é algo que também que eu sou inserido, né, nessa relação em que eu sou abençoado também por isso, né? Então, nada que eu recebo se do céu não me for dado, né? Então, o alimento, o relacionamento, a forma da gente enxergar a vida se dá dentro dessa situação. Por isso que Paulo fala, né? Pela palavra, né? Pela ação de Deus, pela oração, isso já é santificado. Ou seja, né? Como que eu vivo, né? De maneira santa ou através de uma relação profunda, especial, né? Não é através de uma gnose, né? Não é através de um asceticismo infrutífero. Muito pelo contrário, é sendo grato e experimentando, né? Vivendo de maneira muito, vou colocar assim, né? Experiência de maneira muito tangível aquilo que o Senhor proporciona para nós. Então, a gente tem aqui, como eu falei, né, um contraste muito claro, né, dos ensinos dos falsos mestres, e Paulo agora vai trabalhar, né, outros elementos para que a gente possa viver de uma maneira a conhecer, né, reconhecer e ser reconhecido por quem Deus é. Então, agora, né, versículos de 6 a 10, então, primeiro bloco de 1 a 5, de 6 a 10, expondo essas coisas aos irmãos, né, trabalhando ali em relação a Timóteo, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguidos. Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel a essa palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente os fiéis, né? Então, agora, a forma que Paulo trabalha, né, ela tem uma linguagem quase que militar, né? Então, a partir do momento que ele fala assim, olha, vocês não devem seguir aquilo que esses falsos mestres estão ensinando, porque, na realidade, são ensinos, né, de espíritos malignos, influenciados por demônios. Essas pessoas têm a mente cauterizada, né? Estão andando com uma chancela de que eles estão expondo coisas que não têm a ver com a vida cristã. Porque a vida cristã, na realidade, é usufruir, né? Experimentar, viver a vida e experimentar da criação que o Senhor proporcionou a nós. Então, agora ensine, né? Agora exponha, agora exorte essas, né, dessa forma, os irmãos, porque é assim que você vai ser um bom líder, né? Assim que você vai ser um bom ministro. E agora a gente vai ver novamente, né, Paulo trabalhando, né, essa relação das palavras da fé, né? Então, enquanto tem pessoas que estão apostatando, enquanto tem pessoas que estão deixando de viver a vida, né, negligenciando quem Cristo é e aquilo que ele fez, agora Paulo exorta, né, Timóteo a alimentar as pessoas, né, com essa relação, ou seja, com a boa doutrina, né? E como eu falei, essa boa doutrina tem a ver, e a gente vai, né, entender que são aspectos muito práticos da vida cristã, né? A primeira exortação que Paulo faz é rejeita fábulas profanas, né, e de velhas caducas. Eu coloquei aqui uma interrogação, né, porque trabalhando ali lendo alguns comentaristas, né, eu vi que existem algumas possibilidades, né. Como Paulo já trabalhou em outros momentos na carta essa questão do ensino em relação às mulheres, né, e desse procedimento, essa situação das velhas caducas, alguns colocam que pode ser uma agulhada, né, mais
vamos colocar assim, mais aguda de Paulo em relação às mulheres que, muito provavelmente conduzidas por esses falsos mestres, eram responsáveis por propagar os ensinos distantes da palavra da fé e da boa doutrina. Então, talvez essas velhas caducas, Paulo esteja dando essa agulhada, mas também pode ser, né, um elemento vamos colocar assim, né, cultural, em relação a como se dava, né, o ensino das crianças, né, o ensino na antiguidade. Né? Então, muito provavelmente os mais idosos, né, e muitas vezes as mulheres, eram responsáveis por contar, né, essas histórias dentro dessas características mais mitológicas. Né? Eu não sei aqui quem já viu aquele filme Moana, né? Então, quem acompanhou essa animação muito bonita lá, né, da Disney, então, ela começa justamente com essa situação, né? A avó da Moana, né? Ela está contando lá para os bebezinhos da tribo, né? Como que o povo, né? Que era um povo, né? Que antes navegava e tal, como que eles chegaram àquela ilha. Então, todas essas relações, então era muito comum, né, que os mais idosos eram, de certa forma, os responsáveis por vamos colocar assim, essa oralidade, né, essa tradição de contar histórias. Só que a vida cristã não deveria ser pautada, né, nisso que Paulo, como a gente traduziu, por fábulas, né, ou mitos. Muito pelo contrário, ela deve ser pautada por quê? Pela boa doutrina, né? Ou seja, pelas palavras da fé, por aquilo que constrói, né, por aquilo que vai fundamentar a nossa crença em quem é Jesus, naquilo que ele fez por nós e como nós devemos nos relacionar com a sociedade, com a criação, uns com os outros, etc. Né? E agora, como eu falei, né, essa relação e esses termos, né, militares tem a ver com duas figuras, talvez, aqui, né? A figura do soldado ou do atleta, né? Que Paulo vai relacionar. Porque ele vai falar assim, né, que o exercício físico, para pouco é proveitoso, mas a piedade, né, mas o que a gente aprende em relação, né, e o que a gente aplica em relação às doutrinas de fé são proveitosos, né, para sempre. E ele fala, é para isso que nós labutamos e nos esforçamos, né? Aqui o termo, né, é labuta, né, e trabalho e tal. A gente tem esse termo labutar muito relacionado com o trabalho, né? Mas aqui tem um elemento, né? Talvez a tradução poderia ser quase daquela agonia de estafar, né? Não sei se alguém aqui já passou por algum tipo de treino, né? Mas eu lembro que às vezes, quando a pessoa está meio parada, né, e você vai fazer um treino muito puxado, às vezes a pessoa sente ânsia, né, sente aquela gastura, alguns têm quase um princípio de desmaio, né, alguns chegam, às vezes até em jogo de futebol, né, alguns atletas, quando o jogo é muito pegado, né, muito desgastante fisicamente, ou a pessoa ali pode pôr, né, os bofs para fora, ou a pessoa literalmente, né, cai ali, meio desaba, com a estrutura muscular debilitada e tal. Então, esse esforço, essa labuta tem a ver com esses elementos, né? Olha, nós nos esforçamos diligentemente, né? Para quê? Para que a gente possa, né, trabalhar e exercer essa relação piedosa. Né? E olha que interessante, pessoal, acho que quem tem as bases ali, né, do pensamento, né, da filosofia grega, em vários períodos, a gente vai ver que existe, né, um desinteresse, vamos colocar assim, né, ou um certo desprezo, né, pelo que a gente chama do mundo material, né, e um certo vislumbre, né, do mundo das ideias, né, ou do mundo ali meio etéreo, né, de como as coisas são. Então, Paulo, eu acho que Paulo ele é tão assim magistral, né, na forma como ele vai construindo esses argumentos. Ele fala assim, olha, eu não estou querendo dizer, né, que aquilo que o material, que as relações, né, as situações materiais, elas são
totalmente desprezíveis, né? Fala, não, estou falando assim, não, beleza, você faz o que você quiser com o seu corpo, né? Deixa ele relaxado. Não, você tem responsabilidade com o seu corpo, né? A gente vai ver isso em outros textos que o apóstolo vai trabalhar. Só que ele está falando, olha, uma diligência, né? Como eu falei, a imagem que ele traz é do soldado, do atleta, né? Não sei, o atleta olímpico, a gente fala, né? De 4 em 4 anos ele retoma, né? O ciclo olímpico. Terminou, ele já está se preparando para o próximo. Por quê? Ele quer se preparar, né, para chegar no auge. Então, obviamente, o descanso, a alimentação, obviamente, né, a prática dos exercícios, tudo isso vai promover melhoras, né? Ele está falando assim, olha, a prática física, ela não é totalmente rejeitada, né? Mas, da mesma forma que nós somos, né, o que o atleta, que o soldado é diligente, né? Isso pode ser a diferença entre a vida e a morte, né? Entre a vitória e a derrota. Nós também temos esse compromisso, né? A labuta e o esforço. Para quê? Para que a gente reconheça, né? Para que a gente possa viver de maneira piedosa, né? Então, ou seja, termos ações piedosas, né? Para com o próximo, vivermos a vida socialmente, né? De maneira que a gente consiga experimentar aqui algo que a gente vai viver plenamente quando o reino de Deus, né, for plenamente estabelecido. Então, olha que legal, né? O que Paulo está falando aqui para nós é muito importante. Por quê? Uma vida legalista, né, como eu falei anteriormente, ela nos afasta, né, de experimentar, de viver aquilo que Deus espera de nós. Então, Paulo fala que ele, de certa forma, vive a vida aplicado, né, a enxergar, né, na sociedade esses elementos, essa oportunidade, o quê? De viver uma vida realmente piedosa. E olha que legal, né? Como eu falei, a igreja aqui, né, Paulo poderia estar, né, dando uma bula litúrgica, né, de como nós devemos viver uma vida piedosa e tal, né, coisa parecida, mas não. Está falando assim, olha, a gente precisa viver a vida, né, para a gente conseguir, né, fazer ou experimentar a boa doutrina, né, a palavra de fé. Por quê? É nessa forma, né, que a gente vive, com a esperança depositada no Deus vivo. Ou seja, nós vivemos a vida de maneira a caracterizar o caráter de quem Deus é. Essa esperança de que em determinado momento essa vai ser a única forma, né, a única forma de viver a vida. De que maneira? A maneira como o cristão vive, considerando, né, através da palavra, através da fé, através da boa doutrina, né, elementos que vão, né, fazer com que a gente viva uma vida que agrada a Deus. Então, Paulo fala assim, ó, a gente só consegue, a gente só vive dessa forma, por quê? Porque, na realidade, a gente está exemplificando a esperança daquilo que a gente vai viver um dia. E isso, para nós, eu acho muito legal, né? Porque, às vezes, a gente tem uma construção do céu, né? Como se fosse algo totalmente distante, né? Eu falei, a gente morreu, né? Nosso cabelo vai ficar cacheadinho, loirinho, vamos ganhar as asas, né? Vamos viver numa nuvem, tocando harpa e tal. E Paulo, acho que traz uma relação muito prática da vida cristã. E que o céu, né, ou esse momento, né, de manifestação plena do reino de Deus, vai ser essa vida que a gente vive, né, dentro dessa esperança. Obviamente, pela nossa natureza e pela nossa situação pecaminosa, não é possível que a gente viva dessa forma, né, plenamente dessa forma. Mas eu creio que é isso que Paulo está caracterizando para nós. E isso, por isso que a gente vive, né, de labutamos, né, e nos esforçamos. Por quê? Demanda de nós uma ação intencional. Ninguém vai viver uma vida cristã, né? Beleza, eu abri mão disso, abri mão daquilo, agora eu sou, né? É só olhar, os monastérios tentaram, né? A gente tentou de várias formas, vamos colocar assim, amplificar, né, uma santidade cristã e, obviamente, né, falhamos miseravelmente, né? Então, esse esforço é um esforço diário, né? Um esforço em cada decisão,
há um esforço, né, em cada ação do cristão. Então, quando a gente fecha um contrato, né, a forma como eu trato o meu funcionário, a forma como eu trato, né, os meus superiores, a forma como eu lido com os meus irmãos, a forma como eu lido dentro da minha família, como eu cuido da minha esposa, como eu cuido do meu filho, tudo isso tem a ver com esse esforço, com essa intenção de viver, né, as palavras de fé e manifestar essa boa doutrina, né? Por quê? A nossa esperança está na plena manifestação do Deus vivo, né? Salvador de todos os homens e especialmente dos fiéis. Aqui, meus irmãos, né, não tentando fazer algumas discussões anacrônicas, né, e dentro dessas relações, esse Salvador de todos os homens, como eu falei, tem muito a ver, né, com esse elemento do Deus Elohim, né, aquele que sustenta a criação. Então, tudo que acontece, né, a chuva cai, né, sobre justos e injustos. Então, a ação de Deus, ela está disponível aí, né, a todas as pessoas, mas o Senhor age, né, como Salvador, ele atua em prol daqueles que agem, né, daqueles que respondem às suas ações com fidelidade, né? A gente vai ver isso em vários salmos, né, em vários textos, como eu falei, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Então, esses elementos estão dentro, né, dessa proposta que eu falei, quase que profética do apóstolo Paulo, mas que na realidade, né, colocam de maneira muito clara, né, enraizam muito o nosso pé dentro da nossa realidade, né? E por fim, o último bloco, né, que tem um elemento, né, de ensino, um elemento pedagógico a Timóteo, mas também a todos aqueles, né, que vão ter contato com essa carta, principalmente a comunidade, né? Então, essa relação de autoridade que a gente vai ver na figura do apóstolo e também de Timóteo. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, para a imposição das mãos, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, mais uma vez, nós temos o apóstolo, né? Da mesma forma que o bloco de 6 a 10, né, começa de maneira enfática, Paulo também vai trazer esses elementos no último bloco. Então, ordena e ensina essas coisas. Essa frase, né, ninguém despreze a tua mocidade, a forma como ela é construída no original, ela tem um elemento exortativo, meio que para parar, né, olha, como se algo tivesse acontecendo e, olha, é melhor que pare, né, não dê continuidade a determinado projeto. Então, como eu falei, né, a carta, ela tem esse elemento, né, esse caráter comunitário. Então, a forma como Paulo está expondo olha, se por um acaso, né, se por um acaso alguém tem te desprezado pelo fato de você ser novo, né? Então, aqui o apóstolo Paulo muito provavelmente está tratando, né, de algum problema que ele já sabe, né? Alguns comentaristas colocam, né, que a mocidade, né, pro grego, né, naquele período, era a pessoa abaixo dos 40. Né? Então, eles eram um pouquinho mais generosos, né? Hoje, eu creio que o jovem, né, pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, até 29 anos. Né? Então, a pessoa acima dos 40 anos, de certa forma, ela tinha um status de sabedoria. Lembrem-se, meus queridos, a retórica era algo muito, muito apreciado, né? Desde ali da cultura helenística, né? E também, obviamente, no panteão, vamos colocar assim, na sociedade romana como um todo. Então, a pessoa que se dispunha, né, a falar, a apresentar, a debater ideias e tal, existia toda uma ciência
Tem uma Marina aqui pedindo para entrar, professor. Eu não sei, eu vou autorizar. Eu não sei se alguém conhece Marina, professor. Então, não vou autorizar. Depois já estamos no final, né? Qualquer coisa, faltam 9 minutinhos. Então, desculpa. A pessoa tinha toda literalmente, vamos colocar assim, né, uma ciência, né, para como a pessoa deveria se portar, né, a forma como deveria apresentar suas ideias, todos esses elementos. Então, muitos, quando viam, né, um jovem ou coisa parecida, quase que, beleza, né, não levava em consideração. Então, talvez Timóteo, né, estivesse enfrentando alguns problemas por causa dessa situação, né, da idade, né? Então, e Paulo está falando, olha, você não deve, né? Ou seja, na verdade ele não está falando para Timóteo somente, né? Está falando para todos os ouvintes. Ninguém deve desprezar Timóteo, por quê? E aí é muito legal, né? A forma como Timóteo deve combater, né? De certa forma, ser caracterizado como líder através, como eu falei, de maneira muito prática, né? Então, lógico, Paulo aqui no próximo passo ele vai falar da importância, né, da leitura, da exortação e do ensino. Só que a forma como Timóteo, né, vai se estabelecer como uma liderança, vamos colocar assim, digna de ser ouvida, é através do seu procedimento, né? Isso para nós, né, lógico, todo cristão tem, né, seus dons, suas responsabilidades e tal, mas para aqueles que foram chamados para a liderança, olha só que coisa, né, impactante, né? Qual que é o padrão? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, né? Aqui a pureza, como eu falei, a pureza não tem a ver com essa relação, né, asceta de você comer ou não comer, né? É um elemento muito mais profundo, né? Como eu falei, de escolhas, de você saber, né, dentro do cotidiano, dentro das escolhas diárias, saber caracterizar cada um desses elementos, né? Então, a fé ela não é manifestada, né, no momento do culto ou no encontro comunitário da igreja, né? Seja nesse período em Éfeso, seja seja na nossa, vamos colocar assim, na nossa igreja hoje, né? Mas ela é caracterizada nesse dia a dia, né? De tal forma, né, que assim como Paulo em outros momentos vai falar assim, olha, vocês podem me imitar tranquilamente, porque eu sou um imitador de Cristo, né? Paulo está falando assim, olha, você vai ser aquela pessoa que as pessoas vão poder olhar e falar assim, olha, se você viveu uma vida igual a de Timóteo, você vai ser um cristão excelente, né? E olha que responsabilidade a nossa, né? Como eu falei, será que eu posso hoje, né? Assim, para algum jovem, né, que está chegando na minha igreja, ó, se você tratar a sua esposa da forma que eu trato a minha esposa, pode ficar tranquilo que você vai ser uma referência de marido, né? Uma referência de marido, vou colocar assim, né, de marido cristão, né? Coisa parecida. Se você for um funcionário, como eu sou um funcionário, né? Você seguir os meus passos aqui na empresa, você vai ser caracterizado como um excelente funcionário, né? Será que a gente tem autoridade, né? Vou falar, né? O que tem me atormentado, né? Se você for um pai como eu fui, né? Você vai ser, né, um excelente pai, uma excelente mãe, né? Então, Paulo ele convoca, né, de certa forma, exorta Timóteo a viver dessa forma. E agora ele dá uma autoridade a Timóteo em relação a esse elemento, a gente pode trabalhar assim, né, mais litúrgico, né, ou de organização da comunidade. Leitura, exortação e ensino não são situações, né, ele fala, ó, até minha chegada é isso que você vai fazer, né? Então, não são elementos particulares de Timóteo, né? Não está falando, pô, Timóteo, vai lá para um quartinho, né? Fica lendo, né? Se chegar alguma coisa lá, você dá uma exortada, se alguém te perguntar, você ensina. Não. Paulo está falando assim, olha, a autoridade na comunidade, né, que se reúne é Timóteo, né? Ele vai ser o responsável. Por quê? Porque, como eu falei, né, os falsos mestres estão ali.
ensinando, vou usar essa expressão, né? Ensinando um monte de ladainha. Então, olha, quem que vai ser, independente da idade, né? Olha, o responsável pela leitura, lembrando, pessoal, leitura, como eu falei, não é leitura silenciosa, né? Uma leitura contemplativa e tal, é uma leitura, a leitura que ela é feita na comunidade, a leitura da palavra, né? Então, talvez dessa e outras cartas de Paulo, né? Então, quem era o responsável pela leitura, pela proclamação? Timóteo, né? Exortação, a correção, né? A interpretação da palavra, Timóteo, e também o ensino, né? Timóteo. Não te faças negligente. Essa é a mesma construção no original do desprezar a tua mocidade. Ou seja, não, se dentro dessa perspectiva, se algo que talvez, né, que possa estar acontecendo que devesse ser interrompido. Aqui, meus irmãos, eu acredito que Paulo não está falando que Timóteo era um líder negligente, né? Mas que ele não permitisse, né, que o dom dele fosse, de certa forma, desprezado. Né? Então, não te faças negligente, ou seja, não permita que as pessoas diminuam a autoridade que você recebeu. Foi concedido mediante a profecia, ou seja, uma ação, né, vamos colocar assim, uma determinação do próprio Deus com autoridade, né, em posição de mãos do presbitério, ou seja, a liderança, provavelmente de Listra, né, ou de outra região, tem ali empossado, né, enxergado em Timóteo essas características. Então, assim, olha, Timóteo, desculpa a expressão, mas não pipoca, né? Não vai para cima mesmo, porque além de eu, né, tá te dando essa autoridade, você não pode negligenciar algo que o próprio Deus determinou que você vivesse, né, trabalhasse, desenvolvesse. Então, e aí a consequência disso. Medita nessas coisas e nelas ser diligente. Por quê? Conforme você for se desenvolvendo, você vai ter oportunidade, né, de cuidar de você mesmo e da doutrina. Né? Então, quando você começa, né, a viver, experimentar através da criação de Deus, através da vida, né, do relacionamento, das situações que a gente vivencia de dia a dia, e começa a aplicar, né, a doutrina, a fé e tudo mais, a gente começa, né, de certa forma, né, como Timóteo vai se tornar, a experimentar essa relação de exemplo, né? E aí ele vai apresentar essa consequência. Se você proceder desse modo, você vai salvar tanto a ti quanto aqueles que estão te ouvindo. Então, claramente a gente vê que a proposta, vamos colocar assim, de vida de Timóteo, né, o que Paulo convoca Timóteo a ser exemplo, ela é extremamente contrastante com a proposta dos falsos mestres, né? Então, Paulo ele fala assim, olha, não fica, né, esses falsos mestres, a gente vai ver em outros momentos, né, eles ficam debatendo um monte de coisa, eles ficam discutindo um monte de baboseira, né, eles ficam dando ouvidos à história dessas velhas caduca aí, né? Então, Timóteo, o que você vai fazer? Você vai viver uma vida diferente, né, de maneira prática. Né? Então, você vai se esmerar, né, em viver a palavra, né, de acordo com a doutrina, diariamente. Você fazendo isso, você vai estar cuidando de você e você também, né, as pessoas que estão te vendo, que estão te enxergando, também serão, né, salvas, vão ser transformadas por esse estilo de vida. Existem alguns manuscritos, pessoal, né, que ali naquela primeira parte, né, torna-te padrão na palavra, no procedimento, na fé, no amor, na pureza e tal, coloca assim, viva a vida de maneira apaixonante, né? Então, viva a vida com essa relação, né, de a vida de maneira plena, né, de tal forma que as pessoas vão enxergar essas coisas em você e através disso, né, elas também vão encontrar, né, salvação. Então, para nós refletirmos, né, de maneira já concluindo, né, os falsos mestres e as falsas doutrinas, elas nos encaminham para uma vida pautada no legalismo, né? Ficar medindo a vida dos outros por aquilo
que eu considero correto, né? Então, isso na realidade nos afasta das pessoas, ao invés de nos aproximar e impactar a vida delas da forma como deveria ser. Então, viver uma vida sem desfrutar da criação de Deus é uma vida que, na realidade, está negligenciando as suas bênçãos e o seu amor para conosco, né? Então, essa é a falsa religiosidade. É uma vida que, na realidade, não reconhece quem Deus é, o quanto Ele é bom e o quanto Ele nos ama. Então, a liderança cristã é desenvolvida de maneira prática e no procedimento cotidiano, né? Aqui, quando eu falo liderança cristã, não estou falando somente dos líderes, né? Eu estou falando da forma que nós podemos exercer liderança no nosso trabalho, na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, né? Então, a autoridade do cristão, ela não se dá por imposição, né? Nem do voto, né? Nem política. Ela se dá pela forma como nós vivemos a nossa vida, né? E acho que Paulo é muito sábio nesse confronto, né? Então, um estilo de vida que reconhece o que Deus fez e quem Ele é deve ser atrativo, tanto aos cristãos como para não cristãos. Então, a grande forma, né, de impactar, e talvez por isso que a igreja no Brasil, né, esteja tropeçando tanto, né? A grande forma de impactar o nosso próximo, né, é vivendo uma vida plena, apaixonante, cheia de alegria, né, e que busca acertar. Lógico, né, pecar é errar o alvo, né? A gente vai cometer os nossos deslizes, nós não seremos pais, maridos, funcionários, patrões perfeitos, mas eu acho que essa busca por nós tentarmos viver, né, de maneira plena é o que, no final, fundamenta a nossa esperança, né? Não adianta nada viver uma vida totalmente contrária a isso e, beleza, fui para o céu agora, né? Vou ficar aqui cantando louvores e tal. Não. A vida no céu, né, vamos colocar assim, a vida quando o reino de Deus se manifestar plenamente, vai ser muito próxima a uma vida, né, que nós buscamos ou deveríamos buscar cotidianamente. Pessoal, já falei bastante, né? Gostaria de ouvi-los, vou parar aqui a projeção e, professor, se puder parar aqui a gravação, as pessoas